Olá, meu nome é Ana Paula. E o meu é Marco. Somos estudantes do curso de História da Universidade Federal de Santa Maria e esse aqui é o nosso podcast, chamado Mulheres no Brasil Imperial. No episódio de hoje, o tema é Mulheres que lutaram pela independência do Brasil. Como sabemos, a independência ocorreu no ano de 1822. Mas antes de explicar esse processo, a gente vai falar sobre a questão da educação das mulheres no Brasil oitocentista, para assim a gente entender melhor esse contexto em que essas mulheres estavam inseridas. Nesse período, a educação feminina era restrita a uma pequena parcela de mulheres, sendo um privilégio determinado, na maioria das vezes, pela classe social a qual pertenciam. Isso significa que entre as mais pobres, a educação e a alfabetização não eram nem cogitadas. Dentre aquelas que estudavam, para além de aprender a ler e escrever, os temas preparatórios para a vida doméstica predominavam. Era dado enfoque para o ideal da boa esposa e boa mãe, aquela que cuida do lar e nele educa os filhos, cultivado pelo cristianismo e que fazia parte da mentalidade da época, dando sustentabilidade à ideia de que a participação política e social das mulheres afetaria as funções consideradas femininas no interior da família. É importante considerar que as primeiras políticas públicas de escolas para as meninas ocorreram apenas no período imperial. Antes disso, a educação feminina se dava a partir da contratação de uma preceptora, uma professora da Europa, que ensinaria também os ofícios domésticos. Aliada a essa figura, a conduta social de comportamento ficava a serviço do clero, que era responsável pela parte não formal da educação. Importante falar, que ao contrário do que às vezes se pensa, a independência do Brasil não foi tão pacífica. Apesar de ter sido um processo que veio de cima, houveram sim lutas que também garantiram a emancipação em relação à metrópole portuguesa. Nessas lutas pela independência, algumas mulheres se destacaram, não somente no campo de batalha, mas também na área intelectual. Foi muito comum, nesse período, a criação de cartas escritas por mulheres, que eram a favor da independência. Elas eram muito influenciadas pela Maria Leopoldina, pois ela articulava pela independência e era uma referência, na causa das mulheres. Então, em 1822, no mesmo ano da independência, cerca de 182 mulheres da Bahia, elas escrevem e assinam uma carta direcionada a Leopoldina, falando justamente acerca de serem a favor da independência do país e declarando seu apoio à majestade. O mesmo fizeram mulheres também de São Paulo. A luta das mulheres também foi muito influenciada pela Declaração das Mulheres da Cidadã. Essa declaração ela foi lançada em 1791 por Olympe de Gouges, na França. A Olympe de Gouges ela fez essa Declaração das Mulheres justamente em contraponto ao direito do homem do cidadão, que havia sido proclamado com a Revolução Francesa de 1789. Portugal, nesse momento, estava fazendo uma grande pressão para que o Dom Pedro I voltasse para Lisboa, assim como eles tinham feito com o Dom João VI, que acabou voltando, Mas o Dom Pedro I ele vai ter uma grande decisão sobre retornar ou não para Lisboa. Já a Leopoldina ela vai se mostrar muito a favor com que ele não fosse, com que ele ficasse no Brasil. Então ela estava contribuindo sim para a causa da independência, porque com o Dom Pedro I ficando no Brasil, ele estaria totalmente contra a Lisboa, totalmente contra Portugal. Assim, a Leopoldina mostrava também a sua influência e a sua participação política que ela tinha no reino, porque também estava ao alcance dela influenciar as decisões de Dom Pedro I. Um dos casos mais famosos de protagonismo feminino na luta armada contra os portugueses foi o caso de Maria Quitéria de Jesus, que, utilizando o nome do seu cunhado, se alistou no Exército Libertador da Bahia, chamado de Voluntários do Príncipe Dom Pedro, e nele ficou conhecida como Medeiros. Semanas depois, quando é descoberto que Maria Quitéria era uma mulher, o batalhão defendeu sua permanência no exército, inclusive providenciando a ela uma farda com saiote. Inspiradas por Maria Quitéria, outras mulheres se juntaram na luta pela independência. Ela participou de diversas batalhas, fazendo parte da infantaria, e se destacou ao atacar uma trincheira inimiga e aprisionar portugueses. Em 1823, com o fim da guerra,
foi aclamada em Salvador junto aos companheiros do exército. A participação de Maria Quitéria foi tão significativa que, ao fim da guerra, ela é oficialmente reconhecida como cadete do Exército Brasileiro e condecorada com a Ordem do Cruzeiro, honraria criada por Dom Pedro I. Sendo assim, Quitéria foi a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro. Outra protagonista muito importante nesse processo da independência foi a Maria Filipa de Oliveira. Ela era uma mulher negra liberta da Bahia e ela liderou um grupo de cerca de 200 pessoas, entre negros, indígenas e brancos, contra as tropas de Portugal. Fala-se que ela liderou ataques contra navios portugueses e há alguns relatos que dizem que, inclusive, eles colocaram fogos em alguns navios. Porém, assim como no caso de provavelmente muitas mulheres que lutaram ao lado delas, existe a falta de fontes, né? E a falta de fontes não significa que essas pessoas não existiram, elas podem ter existido, mas foram esquecidas, né? Dada também a importância que se dá para a história das mulheres. Então, a gente não sabe, mas é muito provável que existiram também outras mulheres que lutaram na causa da independência. Também presente nesse contexto, e que merece destaque, é o caso de Maria Grant, uma inglesa de passagem pelo Brasil entre os anos de 1821 e 1823. Ela era uma mulher de classe alta, condição que a permitiu viajar e registrar em seu diário o cenário político brasileiro, sendo uma observadora contemporânea da independência do país. Em seu diário estão registradas expressões investidas de Portugal na intenção de que Dom Pedro I retorne, bem como os sentimentos da indecisão do monarca regente sobre o que deveria ser feito, além do anseio dos cidadãos do Império a respeito da possibilidade do Brasil retornar ao estado de colônia de Portugal, o que causava insatisfação popular. Outro episódio que aconteceu foi quando o exército português invadiu um convento, porque eles suspeitavam que haviam atiradores escondidos lá. E na tentativa de parar, né, esse exército português, a freira Joana Angélica, que tinha 60 anos, ela vai ser assassinada a golpes de baioneta, que vai acabar transformando ela em mártir da Guerra da Independência na Bahia, e também vai servir como uma prova da covardia do exército português e vai mostrar a necessidade do combate contra a ocupação portuguesa. A Joana Angélica de Jesus, ela era filha de uma família de posses. Ela nasceu em Salvador em 1761 e ingressou no convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa quando tinha 21 anos. Após a vitória sobre o general português, as freiras do convento oferecem uma recepção aos defensores da pátria. Elas erguem então um arco triunfal para receber as tropas do general Lima e Silva. Nessa ocasião, a Maria Quitéria, sobre a qual a gente já falou anteriormente, ela estava junto das tropas e vai ser coroada pelas religiosas com uma grinalda de flores e folhas. Para finalizar o episódio de hoje, cabe dizer que o apagamento da história das mulheres é muito comum. Quando estudamos história, a tendência é estudarmos personagens masculinos. Claro, isso é influenciado também pelo papel secundário que as mulheres foram relegadas, tendo que lutar muito pela conquista de direitos da cidadania e por direitos políticos. Assim, mesmo que a presença de mulheres na história seja tão grande quanto a presença de homens, nos cabe questionar por que desse apagamento. Ao olharmos para o passado, temos que lembrar constantemente que as mulheres existiam e eram protagonistas de suas vidas e da história. Afinal, a história humana não é feita apenas de grandes fatos e grandes heróis, mas sim da vida cotidiana, em que a presença de mulheres é muito significativa e importante.